1 Samuel, capítulo de número 17. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17. Uma história bem conhecida. Tenho certeza que Deus falará conosco. Amém. Quantos precisam ouvir a voz do Senhor? Diga amém. 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 1 Samuel 17, versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor, o que diz aí? Salva. Está fraco. Que o Senhor Salva. não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a Guerra. e Ele vos entregará na nossa mão. Esse versículo é muito forte. Eu vou ler novamente. E saberá toda esta congregação que o Senhor Salva. não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Feche os olhos. Senhor Deus, revela-nos o teu querer e a tua vontade nesta noite. Através da palavra, através da pregação, que seremos ministrados. Fale conosco. Ensina-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, através desta palavra. Em nome de Jesus. Todos digam amém? Desocupe a mão, aplaudir o Senhor, glorificando a Deus. Com bastante alegria, aplaude o Senhor. Fala, Deus, fala comigo, Senhor, nesta noite. Aleluia. A passagem que nós acabamos de ler é uma das histórias mais belas da Bíblia. Uma história bonita. Uma história que daria um filme, daria uma novela. Por isso que tem que ser feito uma minissérie com essa história. A história de Davi, uma história que fala muito conosco. Porque Davi enfrentou coisas da vida, ele enfrentou situações, problemas da vida, que todos nós que estamos aqui, todos nós também enfrentamos. Todos nós passamos por isso em algum momento, em alguma fase da nossa vida. As coisas que eu vou apresentar hoje, ou as situações, ou os momentos, como você quiser chamar, que eu vou apresentar sobre a vida de Davi, você vai prestar atenção e você vai ver que muita coisa fala com você. Você vai se identificar com muita coisa daquilo que eu vou estar apresentando aqui hoje, sobre esse trecho aqui da vida de Davi. Essa passagem, ela é a passagem talvez do início, antes do momento da monarquia de Davi, antes do momento do reinado, talvez a passagem principal da vida dele. É uma passagem que tem muito a ver com a nossa história, com o nosso caminhar com Deus. Davi, quando ele enfrenta essa situação aqui, só para você localizar-se, ele já era ungido. Ele já tinha sido ungido. E ele já tinha a promessa de Deus na vida dele de ser o próximo rei. Davi sabia, eu sou o próximo. Eu sou o próximo. Davi sabia, ninguém subirá no trono no meu lugar. Porque o que Deus tem para mim, olha a convicção que Davi tinha. O que Deus tem para mim, ninguém rouba, ninguém tira da minha mão, ninguém tem a capacidade de tomar o meu trono, porque esse trono não foi uma promessa do homem para a minha vida. A promessa do trono, ela veio de Deus para a minha vida. Aí está a diferença. A promessa do homem para a tua vida pode ser que aconteça. Pode ser que você, quando fizer 18 anos, seu pai te prometeu alguma coisa. Pode ser que seu pai cumpra na tua vida. Pode ser você que está aí casando ou já é casado. Pode ser que a promessa que a pessoa fez para você, pode ser que ela cumpra. Pode ser. Pode ser que a promessa que o teu chefe te fez, que se você conseguisse alcançar a meta, ele te colocaria numa posição melhor. Pode ser que cumpra na tua vida. Pode ser. Mas a promessa de Deus, ela foge da noção do pode ser. A promessa de Deus, ela foge das probabilidades
família, isso ninguém toma, isso ninguém rouba, isso ninguém tira de você, irmão. Se Deus prometeu fazer algo na tua vida aqui dentro, Ele vai cumprir na tua vida. Se Deus prometeu que esse ano seria um ano diferente para você, esse ano não acaba antes de Deus cumprir a promessa dele na tua vida. Deixa eu te explicar o que Deus está me revelando aqui nesta noite. Deus está dizendo para mim que a promessa dele não está no pode ser. A promessa de Deus é inevitavelmente irá acontecer na tua vida. Porque quem te prometeu não foi fraco, quem te prometeu não foi homem, quem te prometeu não é frouxo, quem te prometeu é Deus. E se Deus promete, Ele cumpre a promessa dele na nossa vida. Cadê a glória a Deus? Cadê a glória a Deus? Deus está começando a falar com a gente aqui nessa noite. Olha para o teu irmão do lado e diga para assim, fique tranquilo. Mais forte, diga, fica tranquilo. O que Deus te prometeu, Ele cumprirá na tua vida. Ele recebe a opção, sabia que é, porque ele sabia. Não sei quando. Não sei quando, mas eu vou chegar lá. Recebe a opção, volta para o trabalho. Trabalho do campo. Pastorear ovelhas. Davi era pastor de ovelhas. Cuidava do rebanho do pai. Diz a Bíblia Sagrada que os três irmãos mais velhos de Davi tinham seguido Saul. O que significa isso? Que os três irmãos mais velhos de Davi, eles faziam parte do exército de Saul. Eliabe, Abinadab e Sam. Os três mais velhos. Davi era de uma casa de 8 irmãos. Os três mais velhos serviam no exército, os demais não. Davi era o mais novo. A Bíblia dá as características físicas de Davi: baixo, ruivo, um aspecto bonito, era bonito, simples, não tinha porte físico, não tinha um corpo de um definido, um corpo de um militar que todos os dias treina, não, era um menino simples. Idade aproximada, 17 anos, um adolescente, passando para a juventude. Davi era esse menino, era esse moço. Certo dia, o pai chama Davi e fala: filho, você vai ter que ir lá no arraial, lá no campo de batalha. A Bíblia diz que os dois exércitos, o exército de Israel e o exército dos filisteus, estavam acampados aproximadamente 40 dias. Quantos dias eu disse? 40 dias que os três irmãos mais velhos de Davi não iam para casa. 40 dias que eles não iam para casa. 40 dias que aqueles homens estavam ali envolvidos em um conflito. E a Bíblia diz que esta guerra era uma guerra diferente. Não era uma guerra como as outras. Os filisteus, quando foram para a guerra contra o povo de Israel, eles foram com uma proposta. Eles não queriam ver sangue derramado. Era um conflito, era um confronto ali, mas eles não queriam que espadas fossem puxadas e que muitos morressem. Eles não queriam isso. A proposta dos filisteus é: pegaremos o nosso melhor soldado. Vocês pegam o melhor soldado de vocês, colocamos ele no meio aí, e vai ao primeiro MMA da história. Primeiro UFC da história. Põe os dois aí. O que sair vivo, o outro exército se submete. Não é mais fácil? Não tem sangue? Não é mais fácil? Não tem morte? Não é mais fácil? O povo de Israel aceita a proposta. E quando desce o soldado dos filisteus, ele era uma espécie de Anderson Silva, só que de 3 metros de altura. Era um gigante. Era um homem poderoso, era um homem forte, era um homem que a espada dele, a espada que ele usava na mão, pesava quase 40 quilos. Era um homem que quando você olhava para ele, você sentia medo. A voz daquele homem, quando ele gritava, dava para ouvir lá na ponte do pequenininho. Se ele desse um grito aqui, e você acha que a tua esposa que grita alto, você acha que teu filho que grita alto, ou teu pai que grita alto. A voz dele dava para se ouvir uns 5 quilômetros aproximadamente. Diz a Bíblia que quando ele desce, os soldados de Israel olharam para ele e todos ficaram com medo. Não tinha ninguém em Israel com
era Saul. Mas Saul não tinha coragem de enfrentar Golias. E foi nesse momento que Davi recebe a ordem do pai dele para sair lá do campo e até os irmãos levar pão, queijo e leite e ter notícia dos irmãos. E diz a Bíblia que Davi deixa as ovelhas e desce até o campo de batalha. Eu estava lendo esse texto hoje e Deus falou. Sabe o que Deus falou comigo? Que outros no lugar de Davi, aqui já teriam perdido a bênção. Sabia disso? Outros no lugar de Davi, quando o pai disse, filho, pega aqui pão, queijo, pega aqui o pão, queijo, leite, leva para os irmãos, alguém poderia dizer o seguinte, eu não vou lá. Eu não vou. Por que eu? Por que eu? Manda o meu outro irmão ir. Entre irmão tem muito disso. Vai lá, eu não vou. Com certeza Davi foi a última opção. Com certeza o pai chegou para o quarto filho e falou, vai lá, eu não vou. Manda Davi, manda o mais novo, manda o menorzinho. Com certeza Davi foi a última opção. E Davi não teve escolha. E ele foi sem reclamar. Sabe o que eu percebo? Que o pai de Davi estava sendo usado como um instrumento de Deus para falar para Davi ir lá, levar o pão, levar o queijo, levar o leite para os irmãos. Na verdade, aquilo era a ocasião que Deus estava preparando para começar a honra do Senhor, o ministério de Deus na vida de Davi. Sabe que Deus começou a falar comigo? Filho, não reclame quando aparecer algumas coisas para você fazer e você não entende muito bem, umas visitas, umas ligações que você não entende muito bem, não reclama. Diga para a minha igreja que a partir de hoje não é para reclamar. Quando eu começar a falar coisa assim ou faz assado, porque é um conselho, fique em silêncio, faça o que Deus manda, irmão, porque será a ocasião de Deus para a honra do Senhor começar a vida da tua vida. Tem dias que você sai de manhã de casa sem não entende nada como o seu dia está caminhando. Fica tranquilo, Deus vai preparar ocasiões, Deus vai preparar encontros, Deus vai começar a movimentar a terra, a movimentar os céus, para que o começo da honra dele possa vir sobre a tua vida. Quem acredita nisso, levante a mão para o céu, aplauda o Senhor e glorifique a Deus. Mais forte as palmas. O que vier para você fazer, faça e faça bem feito. Diga para o irmão do lado, o que vier para você fazer, faça bem feito. E Deus vai te honrar. Tem alguns trabalhos na igreja que tem gente que não gosta de fazer. Tem outros que tem fila para fazer, mas tem alguns que é difícil. O que vier para você fazer na obra de Deus, faça. Se envolva na obra de Deus. Se envolva no ministério, faça alguma coisa. Tem tanta coisa para a gente fazer na obra. Tem uma lista de coisas. Davi ouviu o pai e falou, tá bom. É para ir lá? Fechou. Cadê? Pegou lá a marmita, colocou no ombro e foi até o arraial. Quando ele chega no arraial, ele observa que o clima estava tenso. Homens apreensivos, clima tenso, clima pesado. Tem dias que a gente chega na casa de operação, eu falo com o Renato, o clima está tenso, é o nervado, tem dia que está tenso. Você observa que tem uma agitação diferente no ambiente, daí a gente tem que dobrar a oração, daí a ministração tem que ser mais focada. Tem dias que nós chegamos no presídio para fazer culto. Esse mês eu fui no presídio. Você chega, tem dias que você chega no presídio e é difícil fazer culto no presídio. É uma pressão terrível, pressão espiritual. E a gente percebe que o clima está tenso. Daí nós temos que dobrar a oração. E são dias que eu saio do presídio com a camisa molhada, sem voz, mas para a glória de Deus, com vitórias. Testemunhos de vitórias. Davi chega naquele lugar, percebe o clima tenso. E Davi ouve a voz de Golias. E Davi ouve a afronta de Golias. Sabe o que Deus está falando comigo? Que
que antes de qualquer exaltação na nossa vida, ouviremos o quê? Ouviremos afrontas. Vamos caminhar junto na mensagem. Eu prego, você prega junto comigo. Antes de Davi ser honrado, de ver a glória de Deus, de ver o que Deus iria fazer, antes disso, os ouvidos dele ouviram afrontas. Davi ouviu afrontas. Se você perguntar, pastor, qual fase o pastor está passando hoje? Sabe qual fase eu estou passando hoje? De ouvir afrontas. Tem ouvido cada afronta, querido. Tem ouvido cada afronta. Eu estou pregando para pessoas aqui que têm passado afrontas dentro da própria casa. Eu estou pregando para pessoas que têm passado afrontas lá onde trabalha. Tem pessoas que passam afronta até dentro da igreja. Davi ouviu aquela afronta. Davi ouviu aquelas palavras. Se você quer ser honrado por Deus, pode ter plena certeza que antes de Deus te honrar, os seus ouvidos irão ouvir afrontas. Sabe o que é ouvir afronta? É você ouvir pessoas desacreditando do projeto de Deus para a tua vida. Você vai ouvir pessoas duvidando que Deus está contigo. Você vai ouvir pessoas duvidando do projeto de Deus para a tua vida. Você vai ouvir pessoas olhando para você e tentando te desanimar, tentando fazer você desistir dos projetos, tentando fazer você olhar para trás, tentando fazer você sair da presença de Deus. Davi ouviu aquelas afrontas. Sabe o que acontece quando o covarde ouve uma afronta? O covarde, quando ouve uma afronta, ele corre para trás. O covarde, quando ouve uma afronta, ele abre mão do projeto, ele desiste, ele entrega os pontos. Sabe o que acontece quando o covarde ouve uma afronta? Ele sente arrependimento e ele fala: por que eu fui inventar de fazer isso? Por que eu inventei de entrar nesse projeto? Se eu fosse fraco, irmão, se eu fosse um covarde, na primeira afronta lá na casa de recuperação, eu tinha desistido, e ao invés de casa de recuperação, nós teríamos montado uma creche, talvez, nós teríamos montado um parque de diversão, nós teríamos